Amados, vamos partir então para a exposição bíblica desta manhã. Abramos a palavra de Deus ainda no livro do profeta Isaías, desta vez no capítulo 46. Faremos a exposição dos versos 8 a 11. Isaías 46, de 8 a 11. Assim diz a infalível palavra do nosso Deus: lembrai-vos disto e tende ânimo, tomai-o a sério, ó prevaricadores, lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Que chamo a ave de rapina desde o oriente, e de uma terra longínqua ao homem do meu conselho. Eu o disse, eu também o cumprirei. Tomei este propósito, também o executarei. Até aqui a leitura da palavra do nosso Deus. Vamos orar? Clamando pela iluminação do Espírito Santo de Deus. Senhor, nós suplicamos que o Espírito que inspirou esta palavra também ilumine o nosso coração neste momento. Carecemos de Ti para entender a palavra, carecemos de Ti para confiar na palavra, carecemos de Ti para obedecer a palavra. Assim, Senhor, renova em nós um coração que guarda a Tua palavra para não pecarmos contra Ti. Carecemos de Ti, Senhor, desvenda os nossos olhos para vermos as maravilhas que há na Tua lei. Ensina-nos a amar a Tua lei, a ler a Tua lei, a ouvir a Tua lei, a praticar a Tua lei. Em nome de Cristo Jesus nós oramos. Amém. Amados, os irmãos devem ter percebido que os nossos domingos de manhã estão um pouquinho diferentes, né? Ao longo do último mês nós temos realizado cultos solenes no domingo de manhã. É um culto bem mais curto, é verdade, o culto todo demora uns 40 minutos no máximo, mas é um culto ao Senhor. Nós estamos reunidos, toda a congregação diante de Deus, para renovar a aliança com o Senhor. Ele declara a sua santidade, nós respondemos com hinos, com ofertas, nós respondemos ao Senhor com as nossas orações, adorando a Ele, confessando nosso pecado. Ele relembra a nós o que Ele fez em Cristo Jesus, declara o seu perdão sobre nós, nós ouvimos a exposição da palavra. Tudo isso é culto ao Senhor. Nós temos agora um culto pela manhã também. No entanto, os irmãos devem perceber também que o culto da manhã não é só mais curto, mas tem alguma coisa que é um pouco diferente. É algo que é costume das igrejas reformadas mais de antigamente, hoje em dia algumas ainda fazem, outras não, que é declarações de fé como respostas ao Senhor. Nós temos em resposta ao sermão declarado a nossa fé. Nós somos a Igreja Presbiteriana do Brasil. Nós cremos que a Bíblia Sagrada é a única regra de fé e prática que Deus nos deu para nos orientar na maneira de glorificar e de nos alegrarmos nele. Esta é a nossa crença. No entanto, nós entendemos que os nossos símbolos de fé são fiéis exposições da Escritura Sagrada, e por isso nós o adotamos como tal. Eles não são infalíveis, não são inerrantes, mas são confiáveis, e nós o adotamos como exposição confiável. Por isso, sempre depois do sermão, a gente responde com uma pergunta do breve catecismo de Westminster, às vezes 2, às vezes 3. São perguntas que foram concebidas lá no século XVII para ensinar as crianças nos primeiros passos da fé. Já pensou? 107 perguntas para serem decoradas por crianças para ensinar o básico da fé. E é o básico mesmo. Às vezes a gente olha para essas perguntas e até pensa, puxa vida, mas isso é tão básico. Qual é o fim principal do homem? Quem é Deus? Quantas pessoas há na divindade? Eu já sei tudo isso. Eu sei que você sabe. Eu sei também. Mas às vezes a gente peca no básico. Às vezes a gente esquece do básico. Às vezes a gente erra no básico. Então, é de bom tom que constantemente sejamos relembrados do básico, do que é o Evangelho, de quem é o Senhor, do que Ele faz e de quem nós somos e do que nós devemos crer acerca de Deus
e fazer para nos acomodarmos à sua vontade. Este texto de Isaías 46 é um desses lembretes divinos de que nós necessitamos. Um lembrete divino das coisas mais básicas. A igreja judaica da antiga aliança costumeiramente se esquecia de quem era o seu Deus. E Deus então precisava vir e os lembrar de quem Ele era. Eles eram tentados a esquecê-lo ou a pensar de que Ele era menor ou mais fraco que os deuses adversários. E assim também nós. Diante das tentações, dos dardos inflamados do inimigo, somos tentados a pensar que Deus nos esqueceu. Diante da perseguição da igreja, somos tentados a pensar que os governantes deste mundo são mais poderosos do que o nosso Deus. Diante das adversidades do dia a dia, das más notícias, somos tentados a pensar que Deus perdeu o controle, perdeu as rédeas da situação. Nessas horas precisamos de um lembrete divino. Precisamos ser recordados de que o Senhor é o único Deus e do que é que isso significa. Por isso, o título do sermão desta manhã é Um Lembrete Divino. Um lembrete divino. Deus deseja nos lembrar de que Ele é o único Deus e de que Ele demonstra ser o único Deus por meio dos seus decretos. Nos versos 8 e 9, nós recebemos o primeiro lembrete divino. O lembrete divino de que há só um Deus e nenhum outro semelhante a Ele. O lembrete divino de que o nosso Senhor é o único Deus. Esta seção do livro de Isaías, que começa no capítulo 40, reúne todas as profecias de Isaías dedicadas a um futuro muito longínquo. Isaías, 150 anos antes, profetizou que o povo de Israel seria derrubado pela Babilônia, que a Babilônia entraria, tomaria tudo aquilo que há em Jerusalém e levaria o povo cativo para uma terra distante que eles não conheciam. E então, a este povo, Isaías começa a trazer profecias de consolo, dizendo a eles que o Senhor é o único Deus e que não há outro. Não há qualquer outro semelhante a Ele. Por que isso é importante para um povo 150 anos depois que estaria no exílio? Pense bem, o que é o exílio? O exílio é um acontecimento terrível para o povo de Deus. Imagine uma nação distante entrar na sua terra, derrotar você, humilhar você, matar os seus parentes, destruir a sua casa, colocar fogo na sua cidade, prender uma argola no seu nariz, amarrá-la com uma corrente e puxar você para uma peregrinação de centenas, milhares de quilômetros até uma outra terra que você não conhece. E quando você chega àquela outra terra, o que tem lá? O povo daquele exército cruel, esperando você, com um sorriso no rosto e uma festa preparada para os seus deuses. Uma festa para Marduk, uma festa para Bel, uma festa para Nebo, deuses da Babilônia. E você olha para aquilo e você pensa, acho que esses deuses ganharam mesmo. Eu acho que o Senhor não foi páreo para Bel, não foi páreo para Nebo. Realmente, o Senhor não deve ser o único Deus. Há deuses maiores e mais fortes do que o nosso. Nesse contexto, então, o Senhor conclama aquela geração a olhar para o passado. Não só para o passado da sua própria vida, mas para o passado da história da redenção. Todas as coisas que Deus já revelou. A criação, o dilúvio, o chamado de Abraão, a ida para o Egito, a escravidão no Egito, a libertação do Egito, a entrada em Canaã, tomada da posse da terra. Todas as coisas que Deus já fez para o seu povo. Todas elas foram realizadas pela poderosa mão de Deus. No capítulo 46, antes do nosso texto, Deus descreve a si mesmo como alguém que carrega e leva nos braços a Israel desde o ventre materno. Isso está no verso 3. O Senhor tem sempre carregado o seu povo nos seus braços. O que é o contrário dos falsos deuses da Babilônia, porque nos versos 1 e 2 eles são descritos como deuses de pau e de pedra,
deuses que não carregam o seu povo, pelo contrário, deuses que precisam ser carregados. Eles são estátuas. É o contrário do Senhor. Do Senhor nós não fazemos imagens, ninguém carrega Deus. Mas Bel, Marduk, Nebo, Baal, Astarote, falsos deuses, são todos eles carregados pelo seu povo. E para ser carregados eles precisam ser deitados, então é um poste-ídolo que precisa ser deitado para ser carregado. É o símbolo da derrota. O argumento então de Deus é que ele não é igual aos falsos deuses. Bel e Nebo são estátuas, eles não fazem nada, eles são apenas imagens de escultura adorados por pessoas sem sentido, por pessoas que não raciocinam direito, por pessoas que cortam uma árvore, racham metade da lenha e põem fogo para cozinhar o seu alimento, e a outra metade desenham um rosto e dizem: tu és o meu Deus. Deus zomba dessas pessoas e zomba desses falsos deuses, porque Ele é o único Deus. Ele não está parado, Ele não é carregado por ninguém, Ele não está mudo, e Ele tem sempre livrado e carregado o seu povo. Desde o capítulo 46, e com mais ênfase no 45, Deus proclama aquilo que é destacado neste versículo de maneira última e final. Diz o final do verso 9: eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. É disso que o povo precisava se lembrar. E é disso que nós precisamos nos lembrar. Está na hora de nós olharmos para a história. Onde está Marduk? Onde está o templo de Bel? Onde é que Baal é adorado? Onde está Nebo, Astarote? Onde estão os falsos deuses? Todos eles estão apenas nos livros de arqueologia. Todos eles foram derrotados. E, no entanto, aqui estamos nós, adorando o único e verdadeiro Deus, que se revela desde o princípio da sua criação, porque só Ele é Deus. Vamos mais adiante. Onde está o Império Assírio? Onde está o Império Babilônico? Onde está o Império Medo-Persa, o Império Grego? O que se fez do Império Romano, do Império Sassânida? O que se fez do Império Bizantino? O que se fez do Sacro Império Romano-Germânico? E os espanhóis quase dominaram o mundo. Os chineses quase dominaram o mundo. O Império Britânico quase dominou o mundo. Os mongóis quase dominaram o mundo. Onde estão todos eles? Não estão. Não estão. Nenhum deles dominou o mundo. Quem domina o mundo é o Senhor. Só o Senhor é Deus. Não há outro semelhante a Ele. Falsos deuses se erguem e são derribados. Impérios se erguem e são derribados. Só o Senhor permanece, porque só o Senhor é Deus. Então, irmãos, não temam. Fiquem tranquilos. O teu Deus é o único Deus. E ninguém irá exterminar a sua igreja. Os comunistas não irão derrotar a igreja, nem a China, nem a Rússia, nem os Estados Unidos, nem a ONU, nem o Estado Islâmico, nenhum deles irá destruir a igreja de Deus. Porque Deus a estabeleceu, Deus a carrega, e Deus está com ela. Ele prometeu que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E a nossa confissão de fé, expressando este ensino claro da Escritura, diz: sempre haverá sobre a terra uma igreja para adorar a Deus segundo a vontade dele mesmo. Ele prometeu. Ele cumprirá. O Senhor, o nosso Deus, o seu Deus, é o único Deus e não há semelhante a Ele. Lembre-se disso sempre. E nos versos 10 e 11 nós precisamos nos lembrar de outra coisa, de que é como o Senhor demonstra que Ele é Deus. Como Ele demonstra que Ele é Deus? No verso 10 do capítulo 46, o Senhor começa a demonstrar as evidências de que Ele é Deus e de que aqueles que estão sendo festejados e louvados não o são. Ele diz em primeiro lugar que Ele é o Deus que desde o princípio anuncia o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que não aconteceram. Ele anuncia aquilo que vai acontecer. E depois Ele afirma que Ele é aquele que declara que o seu conselho,
que significa o seu plano, o seu propósito, aquilo que Ele decretou na eternidade, o seu conselho permanecerá de pé. Ninguém derrubará o seu conselho, ninguém derrotará o seu conselho. Ele vai fazer toda a sua vontade. E no final do verso 11 ele diz que Ele é aquele quem chama a ave de rapina do Oriente. Esta ave de rapina faz referência ao começo do capítulo 45, que diz a respeito de Ciro. Pense comigo, o povo está exilado na Babilônia. Babilônia é um império. Este império babilônico é declarado como um império que tem os seus dias contados, porque virá um outro império, que é o Império Medo-Persa, na pessoa de Ciro, que virá e derrotará aquele império babilônico. Deus já havia declarado isso no capítulo 45, chamando Ciro pelo nome, e agora ele diz: eu mesmo vou executar isto. Irmãos, quando Isaías profetizou isso, faltavam mais de 200 anos para Ciro vir e derrotar a Babilônia. Não existia ainda o Império Babilônico, e Deus já estava dando o nome do imperador que derrubaria o Império Babilônico. Liberais que olham para isso daqui dizem: esse texto não pode ser bíblico. Esse texto precisa ter pelo menos uns 300 anos depois de Isaías, porque não é possível que Deus tenha acertado o nome do imperador que viria derrotar a Babilônia. É possível, porque Ele decretou, e Ele vai fazer. Existe uma progressão entre essas três afirmações. A progressão é, em primeiro lugar, Deus afirma: não há outro Deus semelhante a mim. Por quê? Porque eu sempre anuncio as coisas antes delas acontecerem. Aí você imagina alguém dizendo assim: mas sabe por quê? Coincidência. É que nem meteorologista, ele diz que vai chover, choveu. Ele é Deus por causa disso? Não. Então o Senhor responde: não é coincidência. Não é coincidência. Eu anuncio e acontece porque eu planejei, eu decretei, essa é a minha vontade. E se eu planejei, então aquilo vai acontecer. E aí você precisa imaginar essa pessoa retrucando a Deus, dizendo assim: mas o Senhor é Deus dos judeus. Como é que o Senhor vai decretar que Ciro venha de lá? O Senhor não é Deus dele, o Senhor é Deus dos judeus só. O Senhor não tem nada a ver com as outras nações. E aí Deus responde: pois eu vou mostrar que eu sou Deus de toda a terra. Eu mesmo vou lá e vou chamar Ciro, e vou executar o plano que eu tracei para toda a terra. Eu não sou Deus de uma localidade, eu sou o Senhor do universo. Esta é a progressão que nós temos aqui neste texto. Por isso que ele conclui ao final do verso 11: eu o disse, eu também o cumprirei. Tomei este propósito, também o executarei. Este é o Senhor, este é o nosso Deus. O Deus que decreta, anuncia e executa. Ele decretou, Ele planejou na eternidade, e tendo decretado e planejado na eternidade, no tempo e no espaço Ele anunciou, e aquilo que Ele anunciou, Ele faz. Ele mesmo o executa, segundo o seu sábio e perfeito plano, para toda a história, não só para a igreja, não só para os judeus, todo o mundo. Não tem um grão de poeira nesta terra que não siga o caminho que Deus decretou para ele seguir. Este é um ensino muito ofensivo, irmãos, muito ofensivo. Seres humanos que gostam de ser donos da própria vida e protagonistas da própria história, certamente não vão gostar de ouvir o que a gente está falando nesta manhã. E eu me lembro da época que eu tive contato com este ensino pela primeira vez. Eu não entendia Deus desta maneira. Eu estava acostumado a ver Deus como alguém fraco, manipulável, frustrado. Na minha ignorância eu acreditava que Deus vivia frustrado, porque Ele amava as pessoas e Ele queria que as pessoas o amassem e ninguém o amava. Então a gente até evangelizava assim, pelo amor de Deus, aceita Jesus, porque Deus está triste que você não gosta dele. Mas então eu tive contato com o Deus soberano das Escrituras, lendo a palavra de Deus, textos como este e outros que a gente leu na nossa liturgia, demonstram claramente que não é este o verdadeiro Deus. O verdadeiro Deus é aquele que decreta todas as coisas e faz todas as coisas, e nada foge ao seu plano. E isso fere o coração. Como assim? Deus decretou tudo.
Deus decretou a morte do meu ente querido? Deus decretou a minha doença? Deus decretou o tsunami que varreu a Indonésia em 2004 e matou mais de 200 mil pessoas? Deus decretou a queda de Adão? Pensar em Deus dessa maneira fere o nosso coração. E é por isso que tem muitos irmãos que preferem diminuir a Deus. Eles preferem dizer que Deus, na verdade, não decretou, Ele só conhece o futuro, e alguns dizem que não, Ele nem conhece o futuro, na verdade. Tem alguns irmãos que dizem que Deus decretou, mas é porque Ele viu a história. Então, Deus viu a história, e aí Ele, na eternidade, então decretou as coisas. É como se Deus tivesse visto o filme e dado spoiler do filme depois. Não é este o Deus da Escritura. Não é este o Deus soberano que se revela em Isaías 46 e em toda a palavra de Deus. Precisamos nos lembrar de que Ele é o único Deus que decreta tudo, anuncia tudo e executa tudo, até mesmo o pecado, para a sua própria glória. No entanto, nós precisamos nos lembrar de outras coisas para não entrarmos no desespero. Nós precisamos, em primeiro lugar, lembrar de que Deus não é o autor do pecado. Ainda que Deus tenha decretado o pecado, Ele não realizou o pecado. Ele não colocou no coração de Adão a vontade de pecar, e nem pegou as suas mãos e levou até o fruto e o levou até a boca. Deus não colocou uma sementinha de vontade de pecado em Adão e nem nenhum de nós. Deus não viola a vontade das criaturas. Ninguém peca porque Deus o faz pecar ou o faz querer pecar. O pecado de Adão, o meu e o seu, são de nossa inteira responsabilidade diante de Deus. Queira a nossa mente entender e aceitar isso ou não. Crer nisso, confessar isso ou não, não muda a realidade. É assim que Deus planejou o mundo, de tal maneira que, tendo Ele decretado todas as coisas, nós somos absolutamente e irrefutavelmente responsáveis por cada uma das nossas atitudes, cada uma delas. Precisamos também nos lembrar de que o pecado é gravíssimo. Às vezes nós enxergamos o pecado como menos do que ele é, mas o pecado é gravíssimo porque ele é realizado contra um Deus eterno e puríssimo de olhos. A gravidade do pecado é proporcional à gravidade daquele contra quem ele é cometido. Se você comete um pecado contra o Deus infinito, a gravidade do pecado é infinita. E por isso, precisamos nos lembrar de que Deus é perfeitamente justo. Todo o juízo temporal e eterno que Ele traz sobre os homens por causa do pecado é perfeitamente justo. Não há nenhum justo diante de Deus pelas suas obras. Todos os pecadores estão condenados, e justamente condenados, e eternamente todos os santos de Deus, anjos e homens, louvarão o Senhor pelos seus justos juízos diante daqueles que o odeiam. Todos louvarão a Deus pelo que Ele faz, segundo o seu propósito. Mas especialmente, nós precisamos nos lembrar de quem é Deus, e de que tudo isso que Ele decretou culminou no decreto bendito e eterno da morte do Filho na cruz. Deus decretou a humilhação do seu próprio Filho até a morte e morte de cruz. E se tem algo que alguém algum dia poderia talvez cogitar de questionar a justiça divina, é o decreto da morte de Cristo. Porque Cristo não pecou. Jesus jamais cometeu pecado. Então, alguém talvez poderia pensar em levantar o dedo para Deus e perguntar: mas por que tu decretaste o sofrimento do Filho bendito, o único ser que pisou esta terra, que não merece absolutamente nada do que ele sofreu? Deus decretou tudo o que aconteceu com ele. Deus decretou cada aceite, cada açoite nas costas do nosso Salvador. Deus decretou cada martelada em cada um dos pregos nas mãos e nos pés que traspassaram o Filho bendito. Deus decretou cada cusparada
no rosto de Cristo Jesus e cada palavra de blasfêmia que foi traçada contra ele naquele dia. Deus decretou esses, e esses sim, certamente, foram os piores pecados já cometidos nesta terra, porque foram cometidos contra o Filho de Deus. Ele é o resplendor da glória do Pai, a expressão exata do seu ser, o único puro e santo, e Deus decretou a sua crucificação. Por quê? Porque na eternidade, Deus decretou que este plano convergeria para a sua glória, de tal maneira que ele seria reconhecido como perfeitamente justo e perfeitamente misericordioso. Em Cristo, na cruz, justiça e misericórdia se beijaram. Como Paulo escreveu e o reverendo Joel irá expor nesta noite, Deus decretou o pior sofrimento, a morte, a humilhação de Cristo Jesus e a sua posterior ressurreição, para que Deus fosse Ele mesmo justo e justificador de todo aquele que tem fé em Jesus. Este é o lembrete divino para nós, irmãos. Há um só Deus, um único Deus, nenhum semelhante a Ele, e tudo o que acontece está dentro do seu decreto e foi anunciado, e é Ele mesmo quem executa. Deus decreta, anuncia e executa tudo para a sua glória, e é assim que Ele se revela, e nós não diminuiremos nenhuma gota da sua glória. Ele é o Senhor que decretou a morte do Filho, e a ressurreição do Filho, e a ascensão do Filho, e a nossa união ao Filho, para que Ele agora, à sua destra, estivesse intercedendo por nós, criando um povo santo a partir de pecadores, de uma massa podre como nós éramos, mortos em delitos e pecados. Deus cria um povo santo para lhe adorar em Cristo Jesus. Tudo foi planejado, decretado, anunciado e executado pelo Senhor para a sua própria glória. E por isso não tem como a gente concluir este sermão com qualquer outra coisa que não seja aquilo que Paulo escreveu depois de falar exatamente sobre isso, em Romanos 11, dos versos 33 a 36. Ó profundidade da sabedoria, tanto do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro lhe deu, para que viesse a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém.